Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao segundo bimestre e falaremos sobre a arte rupestre no Brasil. Então, como vocês viram anteriormente, foram e ainda são encontrados registros rupestres pré-históricos em quase todos os continentes do mundo. E a cada processo de escavação, arqueológica, novas descobertas são feitas, obrigando historiadores, arqueólogos, antropólogos, entre outros estudiosos, a reverem seus estudos, e suas teorias. No Brasil, pessoal, não foi diferente, porque descobertas datadas ali por volta, do final do século XX atestaram que a presença humana no continente americano é anterior ao que se tinha conhecimento até essa época, certo? Por quê? Porque nesse sítio arqueológico, da Serra da Capivara foram encontrados restos de fogueiras datadas de 48 mil anos antes de Cristo, o que faz com que muitos especialistas acreditem, que o ser humano americano, com rastros mais antigos encontrados até a atualidade, esteve em terras brasileiras. Antes de darmos continuidade, é importante a gente falar que a arte rupestre, ela serve para nós conhecermos a cultura de diversos povos, especialmente dos povos indígenas, quando a gente está se referindo ao continente americano. Tá bom, gente? Dando continuidade, vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso aí no mundo digital, certo? É só vocês apontarem, o celular para o QR Code que está aí no livro de vocês, tá bom? Para ter um pouco mais de informações sobre esse Parque Nacional aí da Capivara, e também perceber que ele é tido como um patrimônio histórico e artístico, nacional, tá bom? Então, gente, aqui é uma reprodução, da pintura rupestre que dá nome ao Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, tá bom? Aqui é a representação de um animal, de vários animais, melhor dizer. E dando continuidade, podemos dizer que dessa maneira, mesmo sem sabermos com exatidão como o nosso continente foi povoado, temos em nosso país um conjunto riquíssimo formado por arte rupestre e outras artes pré-históricas de igual importância, que nos traz registros de como viviam nossos antepassados em todas as regiões do Brasil. Regiões norte, sul, sudeste, entre outras. Então, falando um pouquinho agora sobre a cerâmica na pré-história, podemos dizer que a escultura, assim como a inscrição rupestre, foi uma arte muito presente na pré-história. E aqui no continente americano não foi diferente. No entanto, no Brasil, somente uma amostra muito pequena foi preservada e encontrada. Já peças de cerâmicas com origem do Neolítico formam, com a arte rupestre, um conjunto documental muito valioso em nosso país, até porque é algo raro, de se ver, de se encontrar. Então, enquanto a escultura rupestre foi produzida por meio de pedra ou de madeira que foi moldada para se obter a forma desejada, a cerâmica rupestre foi feita com barro. Até hoje, muitos, como é que eu posso dizer? Muitos artefatos são feitos à base de barro, Em algumas cidades sergipanas, como Santana do São Francisco, é riquíssima, em artesanato aí por meio do barro, da argila, tá bom? Então, pessoal, com vasta finalidade que varia utensílios domésticos a umas funerárias, as cerâmicas também nos contam sobre os costumes dos povos que as utilizavam, dos seres humanos pré-históricos aos indígenas, que continuam produzindo essa arte em nossos dias, tá certo? Dando continuidade, falando um pouquinho sobre as tradições em pinturas e gravuras no Brasil. Então, gente, conforme estudamos na unidade 1, não é possível afirmar o significado das representações gráficas feitas pelos seres humanos pré-históricos, porque elas fizeram parte de contextos socioculturais que se perderam no tempo e que são diferentes dos atuais. O que isso quer dizer, pessoal, é que cada sociedade, ela tem sua própria cultura e seus próprios valores. Então, os valores dos homens pré-históricos eram totalmente diferentes dos homens modernos, dos homens contemporâneos, tá bom?
Então, seus valores, né, socioculturais, eles acabam se perdendo aí, né, ao longo do tempo, pois vão passando por várias transformações, tá certo? No entanto, é possível perceber algumas semelhanças entre esses grafismos, né, que no caso aí do Brasil, as representações gráficas pré-históricas foram compiladas, né, seja pela semelhança dos traçados de seus desenhos, pinturas e gravuras, ou seja pela forma representada e classificadas em grupos chamados de tradições. De todo modo, há muitas divergências entre os estudiosos em relação à classificação das tradições rupestres brasileiras. Por isso, estudaremos aqui 8 tradições, de acordo com o pesquisador e arqueólogo André Prost, né, distribuídas em sítios arqueológicos ao longo do território brasileiro. O primeiro deles, gente, é a tradição agreste, né, que é caracterizada por dois tipos de pinturas. Uma é encontrada em maior número, cujas pinturas representam objetos, animais, plantas e figuras humanas com adereços, né, como enfeites de cabeça e objetos de cerimônia, e outro cujas pinturas não se assemelham a nada do que se apresenta na realidade, ou seja, está ligado às coisas do imaginário, né, mas que muitas vezes apresentam traços dispostos na rocha de um modo que representam ações de terras, ou melhor, de temas reconhecidos. Então, pessoal, nas representações de figuras humanas, as quais chamamos de antropomórficas, né, que são figuras que representam ou que apresentam, melhor dizer, formas ou características dos seres humanos, né, os adereços, ou melhor, os enfeites, eles são retratados, né, e nos dão pistas dos aspectos culturais da população que as pintou. Né? Aqui tem a representação de animais e figuras com características humanas na tradição agreste, né? Que é a primeira das 8 tradições aí, né? Ou classificações segundo André Proust, tá bom? Dando continuidade, falando um pouquinho agora sobre a tradição nordeste, podemos dizer que nessa tradição são reunidas as inscrições que representam ações ligadas ao cotidiano da população que as pintou, como cerimônias, caça, danças, rituais e práticas sexuais. Também representam ações cujos temas não são reconhecidos, ao contrário da tradição agreste. Há ainda as pinturas de figuras humanas, cujos gestos e pinturas são retratados de maneira simplificada, né, de maneira simples, mas que se repetem de modo sistemático, né, organizado, ou seja, que segue aí uma organização, um esquema próprio, como vocês podem verificar, né, uma representação de ação humana cujo tema não é reconhecido, certo? É uma das características aí, portanto, da tradição Nordeste, tá bom? Então, gente, já a tradição São Francisco, nela se encontram desenhos geométricos feitos com mais de uma cor, né, policromia, e com atenção à simetria. Né? Alguns se assemelham a seres vivos, principalmente a animais, como peixes, pássaros, cobras e tartarugas. E em algumas regiões também podem ser encontradas representações de armas e objetos do cotidiano, tá certo? Como vocês podem verificar aí embaixo, nessa reprodução fotográfica, né, perdão, vemos desenhos geométricos e figuras semelhantes ao ser humano e a animais, feitos com várias cores, né, característica aí marcante da tradição São Francisco, como ela é assim denominada. Já a tradição Planalto caracteriza-se pelos grafismos e pelas inscrições que representam animais de maneira relativamente realista, né, de uma forma mais real, mas sem detalhes nem proporções. Com menos frequência, encontram-se representações de formas humanas em tamanho reduzido. Todas as figuras são feitas de uma só cor, monocromática. O que chama a atenção, né, é justamente a quantidade de sobreposições de figuras, né, uma em cima da outra, certo? Algumas tão fortes que quase impossibilita a nossa identificação, né? Ou seja, a gente mal consegue, aí, nesse caso, identificar as imagens que são separadas, tá certo? Já a tradição litorânea catarinense,
Há muita divergência entre os estudiosos, né, sobre considerar ou não o conjunto de gravuras rupestres encontrado nessa região aí de Santa Catarina. No entanto, pessoal, há características comuns nas produções de todos os sítios arqueológicos da região, como representação de signos geométricos, tanto simples quanto complexos, né? Representação humana de maneira realista e utilização de várias formas de simetria, né? Repetição das formas e a baixa frequência aí da sobreposição. Tá bom? Vocês podem verificar aí na imagem abaixo a representação de vários signos geométricos, certo? De diferentes formas, tá bom? Então, seguindo e falando um pouquinho sobre a tradição meridional, ela reúne gravações geométricas lineares e policromáticas, com temática simplista, né, quase sempre encontradas em blocos de pedra isolados, certo? É bem parecido ali com aquela escrita cuneiforme, né, com esses traços aí bem detalhados, certo? Então, destacam-se dois estilos de gravuras, a representação de traços paralelos ou cruzados e a de círculos maiores, rodeados na parte superior por círculos menores, o que faz com que pareçam pisadas de animais felinos, tá bom? Já a tradição geométrica caracteriza-se pela quase inexistência da representação figurativa e apresenta duas subdivisões, uma setentrional, certo? E a outra é chamada de meridional, né? Que também é chamada de Morro do Avencal, onde ela reúne gravuras, muitas das vezes retocadas por pigmentos que representam triângulos e combinações de traços retos. Né? Em algumas regiões, como no estado de São Paulo, encontra-se pegadas e pés humanos, como vocês podem verificar aí embaixo, né, que é uma inscrição rupestre de tradição geométrica meridional, localizada no sítio arqueológico Gruta da Barra, certo, pessoal? Lá em Minas Gerais. E a última, pessoal, né, para acabar aqui esse conteúdo, é a tradição amazônica, certo? Que é caracterizada pela representação de seres antropomórficos, ou seja, com formas ou características semelhantes às de um ser humano, com simetria bem marcada e formas geométricas, como vocês podem verificar aí nas gravuras dessa tradição, que tem como tema principal a representação de figuras humanas. Parece mais um esqueleto, né, gente? Aí também umas imagens meio que causam medo, certo? Então, mas ela está ligada a uma tradição amazônica, né? E representa de forma bem detalhada essas formas aí geométricas, tá bom? Então, pessoal, é isso. Passarei uma atividade para vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo? Boa atividade e até a próxima. Tchau.